uma pessoa melhor são as pequenas atitudes também. Sim, sim. Né? Eu falo que eu maqueio, Débora, no seguinte sentido. Eu até tive uma experiência recente agora num evento do Brooklyn que a gente esteve. No final de semana, né? Final de No semana. Oktoberfest. Foi bom. Nossa, fantástico. É um pessoal muito Gostou? receptivo. Ai, O que pessoal já bom. conhece a gente, assim, já tem aqueles clientes que todo ano passam. E eu tive uma situação de ter que falar para uma pessoa que ela ia ter um AVC sem dizer que isso era um AVC. Eu tive que dizer como ela ia curar isso para se antecipar e não vir a ter sem saber qual era o problema que ela poderia ter. Entendi. Então eu percebi o sangue dela grosso e na hora eu indiquei para ela o elixir de salsa-parrilha, que é muito bom para afinar o sangue, né? Outra técnica é hematita, que é uma pedra que acelera a circulação sanguínea, né? E geralmente a pessoa põe lá dentro da meia, uma pedrinha, ela tem essa capacidade. E até a S infantil. Falei, olha, se voltar, você vai, ver se não tem nenhum problema. Toma também, para afinar o sangue. Só que eu não disse o que ia acontecer, mas eu pedi com todo carinho. Acho que eu botei dentro do coração da pessoa para levar em conta isso. Eu sei que vai curar sem ela saber qual é o risco que ela está passando. Se eu precisar dizer, você vai ter um derrame cerebral. Entendi. Isso eu faço, hoje em dia eu faço, porque assim, às vezes o choque de você dizer o que a pessoa vai ter é pior, porque ela fica ali. É como você dizer para uma pessoa, não pense no elefante rosa com bolinhas verdes. Não pense no elefante rosa. Ela vai pensar no elefante Vai rosa pensar. com bolinhas. Agora, nesse caso que é mais delicado, eu concordo com você, a gente tem que dar né? Vamos dizer assim, vamos mostrar o que pode ser feito e pode ser evitado. Exato. Né? Tudo, Agora, por exemplo, eu tenho... na hora que eu estou vendo alguma coisa, principalmente em relação a mulheres que são, vamos dizer assim, que têm problemas e que vão passar por cirurgia, seja uma mastologia ou seja problema ligado à parte dos Países Baixos, né, útero, ovário, né, eu fico um pouco séria na hora. Eu não consigo, na verdade, deixar de mostrar que, assim, vai ver porque é necessário. Porque, Mago, eu parto do princípio do seguinte, não adianta eu vir aqui no programa, não adianta eu estar aqui, não adianta eu vir aqui no programa, não adianta eu estar aqui falando a respeito de determinados assuntos e eu não me cuidar. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, tá bom? Obrigada, Brudgema, sempre atenta, meu doce. É que fica esse monstro aqui na frente. Mas, enfim. Essa coisa do se cuidar, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu fico muito atenta, é essa parte ginecológica, essa parte de fazer os exames, de estar, assim, tudo bem, eu já passei por uma cirurgia do estômago, já teve a parte do estabilizar, mas, assim, é um cuidado constante. Sim, sim. E tem cuidados que são básicos. Por exemplo, você tem um aparelho físico. Por isso que algumas pessoas falam, Mago, você previu que a pessoa ia viver 80 anos, ela faleceu. Pois é, o que será que aconteceu? Ela estragou o aparelho antes. Alguma coisa ela fez que ou não bebeu água e o rim estragou, né? Ou foi beber álcool e estragou o fígado. Então, rim é uma coisa que, por exemplo, a grande maioria das pessoas que tem pedra no rim, dor no rim, é porque estão passando por alguma questão de família. Não sei se você já teve esse... Sim, o lado de somatização. De somatização seria o lado familiar. O rim ele é um filtro, na verdade, né? Ele pega a água e tira lá o que nos serve. Então, aquilo que ele recicla, né? Ele nos recicla. E quando a gente está sem filtro na vida, isso impacta no rim também. Impacta no rim. Quando a gente não está filtrando, separando o bem do mal, o que é bom do ruim, a gente está achando que é tudo normal, tudo igual. Então, mas aí para fechar, né, aquela questão que estava falando do consulente ansioso, etc., e falar para um consulente ansioso, tem duas coisas que eu acho que são vamos dizer assim, temos que ter um cuidado extremo. Primeiro é em relação ao vai conhecer alguém. A pessoa está sozinha, está livre, desimpedida, está ansiosa para se relacionar, e você fala, não, em tanto tempo você vai conhecer. Isso é nitroglicerina. Olha só. Isso é nitroglicerina, principalmente para quem é ansioso. Tem gente que não é mais fácil de você lidar.
E você acredita que uma vez eu não tinha tido a percepção de que eu estava... A pessoa era uma pessoa, vamos dizer assim, ansiosa, mascarada? Sim. Né? E eu fui falar a respeito de a pessoa me perguntou características, etc. Eu falei assim, não, olha, você vai encontrar uma pessoa num período X e não sei o quê, ela... Acho que tem alguma coisa para você perceber no rosto, tipo uma pinta, etc. Menino, para que eu falei isso? O moço só olhava para as moças que tinham pinta. E aí, a partir disso, foi um grande aprendizado. Porque eu falei assim, não dou mais característica. É um cuidado, sim. Até para não tirar o livre-arbítrio. E outra coisa, eu não lembro qual o nome do filme, tá? Mas tinha uma coisa interessante, onde fazia uma previsão, tá? Da pessoa ir conhecer uma pessoa, sei lá, morena. Só que durante o filme, não sei o que, a pessoa trocou a cor do cabelo. E aí a pessoa ficou um pouco perdida, né? Ver como que é. Né? Então, assim, isso é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, muitas vezes não é que nós estamos deixando de dar algumas respostas. Há pessoas em que você não pode efetivamente dar prazo. Essa questão do tempo é muito relativa. Cada um tem um metabolismo diferente. Exatamente. A não ser que você já conheça o metabolismo da pessoa. Exato. E entenda como está esse processo. Mas aí você tem que ter esse cliente já há um tempo, para entender, no caso da quiromancia, o crescimento da linha, a expansão. Exato. Primeira vez que eu li com o Mago, eu nunca vou esquecer. Nós estivemos na mesma feira. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, né, eu estava com um pessoal na feira. Nossa, mas ele tem uma cara boa, né? Eu não sei o que ele faz. Ele é limão. Ai, limão. Né? Aí lá fui eu, de curiosa. Né? E, na época, foi muito interessante que ele começou a ler a minha mão e falou assim... tudo isso para contar isso, tá? Tem um porquê, vamos dizer assim. Na época, ele falou assim, existe uma pessoa, não sei o quê, tarará, mas... Observe mais, mas eu acho que você ainda vai conhecer uma outra pessoa. E eu falava assim, não, mas agora que eu acertei, depois de 5 anos, agora que a gente acertou, vai vir outra pessoa? Não quero. Foi a minha reação. Não quero. Não, agora que eu resolvi, eu não quero. Bom, aí ele falou assim, mas posso te dar uma sugestão? Eu falei, claro, né? Assim, e não é fácil alguém dar sugestão e eu acatar a Ariana de cara, né? Olha, tem uma oração aqui da Louise Hay, que é a oração do merecimento. Então, o que você acha de fazer durante 21 dias? Era dia 11 de dezembro. Olha que memória. Eu sou boa nisso. Dia 11 de dezembro. Aí eu relutei assim, uns dias para começar a fazer oração, tribulação, não sei o quê. Eu sei que eu falei assim, quer saber, eu vou fazer essa oração. E era dia 21 de dezembro. Né? 21 de dezembro, não sei o que, tal, eu ia viajar, parará. E estava indo viajar, assim, totalmente desencanada. Eis que, no meu 18º dia de oração, alguma coisa assim, conheci a figura. Do nada, numa situação totalmente diferente, e numa hora de portal, no dia 1º de janeiro de 2011, 1h da manhã. Nossa! Né? Mas isso ele não me contou. Claro que não. Mas, assim, você tem as reações que são diferentes, né? Daquela pessoa que fala assim, não, que preguiça, eu começar tudo de novo. Normalmente é assim que age. Né? Mas essa é a parte de cada um de nós, a busca do encontro, né? Eu acho que é isso que mais movimentam as pessoas para uma consulta. 3 linhas básicas, né? Isso é o básico mesmo da vida. Trabalho. Saúde, que é a linha da vida. Tá, mas saúde o pessoal pergunta por último. Quando não tem problema, ninguém pergunta. Quando não tem, exatamente. Quando tem um probleminha desse tamanho, pergunta. Aí
Aí eu foco. Aí quando falta 5 minutos para a consulta, aí ela lembra que, então, eu gostaria. Vê se a saúde está boa. Vê se a saúde tá boa. É coisa para 1 hora, a pessoa deixa 5 segundos. Exatamente. Até porque, Débora, a quiromancia chinesa, que eu leio a de Saint-Germain, a chinesa é muito meridiano, saúde, o ponto da mão, que é o fígado, o ponto da mão, que é o coração. Sim, porque vai pelo... Inclusive, esse foi o motivo de eu estar aprofundando esse estudo bem recentemente. Nós tivemos um desencarne de uma colega professora de tarô. Que foi, eu falei aqui no programa, que eu tinha conversado com ela na quarta-feira, ela faleceu no sábado, eu conversei e ela vinha no programa. Nossa, meu Deus. Aí quando eu vi a notícia, eu falei, não, como assim ela vai no programa? Não, eu falei, não, louca, louca, calma, não é assim. De alguma, aí eu ainda brinquei, né? Falei, de alguma maneira, nós vamos em algum... Eu li a mão dela já há um tempo, eu que acompanhava. E aí eu tive que buscar os mapas chineses para entender após o ocorrido, infelizmente. Porque no mapa da quiromancia chinesa, o coração e o pulmão estão um atrás do outro, muito próximo. É muito colado, né? Muito colado. E na minha análise eu falei, acho que é coração. Então vamos tratar tudo que possa se relacionar ao coração. Emagrecer, eliminar colesterol, fazer exercício. Só que era pulmão. E isso foi para mim, assim, difícil de lidar. Eu gostava da pessoa, é uma pessoa carinhosa. Então, mas posso te dar, vamos dizer assim, um alento para o teu coração? Sim. Então, essa pessoa, ela era leonina. Sim. Tá? E acontece que dentro do contexto do mapa dela, era um momento onde houve uma quadratura em que ela não iria. Ou ela iria ter algo que a deixaria com sequelas, ou foi algo que iria ser fulminante. E foi. Foi fulminante. Né? E foi livre-arbítrio. Isso eu te digo mais intuitivamente, até dentro do contexto dela. Tá? Então, assim, é uma pessoa muito querida, sem dúvida, né? Uma pessoa que passou com muito carinho. Assim, eu nunca tive aula com ela, mas eu a conhecia de eventos, nos encontramos até na... Quer ver aonde? Na saúde quântica? Não, na saúde quântica não. Saúde e terapias alternativas. Isso. Ela estava lá. Nós nos encontramos, trocamos figurinha, não sei o quê. E assim, a partida de pessoas que são mestres e que têm um caminho, você pode ter certeza que hoje ela está tendo luz. Está continuando. Está continuando, vai continuar o trabalho dela em... Chamaram porque estavam precisando de funcionário lá em cima. Exatamente, né? Bem treinado. Bem Exatamente. Então, Brudema, eu me distraí aqui com o horário. Né? Acho que o papo está tão bom, tal. Não, quanto tempo nós tem? Tem. Então tem tempo ainda. Dá para falar um monte, dá para até responder pergunta. E você que tem uma pergunta para fazer para o Mago Scarcelli, mande o seu e-mail para radiopax@pax.org.br. Então, Mago, agora vamos agora outro ponto. Desde que eu te conheço, eu fico perguntando assim, Mago, quando você vai dar curso? Mago, quando você vai dar curso? Quando você vai dar curso? Vamos responder agora. Então, em 2006, eu fui convidado para ir para Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, onde eu ministrei curso de quiromancia para um grupo grande lá. E eu sou um professor meio chato, porque eu ministro um curso de quiromancia assim. Alguns eu dou o diploma de conclusão do curso, e outros eu entendo que estão preparados para serem terapeutas com aquela técnica. Então, nesse curso de 40 pessoas, eu dei diploma para 25. Eu posso chamar isso de um processo seletivo? Sim. Então, você não é chato, você está fazendo exatamente o que você tem que fazer, meu bem. Porque o que acontece? O discípulo encontra o mestre, né? A partir desse momento, você sabe que se aquela pessoa ela tem ponto de ouvido, ou se ela tem ponto de ouvido mais o quê? Não é? Porque assim, ter ponto de ouvido... Ok, mas se você não tem maturidade, se você não tem experiência de vida, se você não busca, vamos dizer assim,
Hoje, eu acredito que dentro desse processo, assim, nós terapeutas, nós temos que estar sabendo de tudo que está acontecendo no aqui e agora. Sim, bem informados, todos nós. Temos que ser bem informados, temos que saber. Hoje, por exemplo, o que antigamente a gente falava que a pessoa ela tinha, ela é uma criança distraída na aula. Não, é uma criança que tem um DDA, um déficit de atenção. Ou ela tem uma capacidade mental de visualização maior. Do que os outros coleguinhas. Tem aqueles coleguinhas que sentavam... Eu tinha raiva desses, tá? Eu confesso. Chegavam numa aula de matemática, não faziam um exercício e tirava 10 na prova. Eu falava, capeta, por que consegue isso e eu não? E eu me esfolava de estudar matemática, fazer exercício e aquilo não entrava. Né? Então, tem pessoas que têm... Né? Inclusive, uma das pessoas, eu fiquei sabendo disso, quer dizer, eu tinha esquecido até, recentemente essa pessoa entrou em contato. Durante o curso, no momento de exercícios práticos, um dos meus alunos levitou do chão. Nossa! Fazendo um exercício de tubos de luz do movimento AM, ele levitou. E ele escreveu para mim no meu Face recentemente, olha, Mago, eu sou aquele seu aluno que levitou no curso. E, só que o problema foi o seguinte, isso foi em 2006. Com essa transformação que a gente tem todos os dias de tecnologia, uma hora é o Windows 98, outra hora é o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8. Vista. Acabou as minhas apostilas, elas foram formatadas. Então, agora eu estou num trabalho de reestruturar de novo essa apostila para a gente poder estar trazendo esse curso aqui em São Paulo também. Acho muito bom. Então, você, por gentileza gentil, me bote na sua lista. À disposição. A importância da quiromancia, principalmente, por que eu insisto tanto na quiromancia? Eu sei que você é um excelente tarólogo também, eu sei que você tem essa coisa da cura através das cores, que nós já vamos falar já, mas é uma coisa que eu percebo, você fazendo mesmo a leitura, não é só... tem um ponto de ouvido? Tem um ponto de ouvido. A gente não pode deixar de falar, porque tem coisas assim que não dá, não tem uma explicação, né, plausível. Mas, ao mesmo tempo, a seriedade com que você faz o trabalho. Você não fala algo que a pessoa, pelo menos comigo, e até as pessoas que eu recomendo, né, chega nas feiras, primeiro eu passo, depois eu falo, então, galera, ele está livre. A coisa tem que ser séria, né? Você mexe com a vida de pessoas, você descobre coisas da vida dela que nem ela sabe, seja de saúde, seja de afetividade. Eu tive uma cliente que ia ler e ela falava, Mago, vê se está tudo bem aí, e olhava a linha do marido dela com o rabinho. Eu falava, meu Deus, ela tem 53 anos de casada. E ela pagava o táxi para ir da Estação Armênia até Parelheiros, ficava mais 1 hora esperando para ela voltar. E ela queria saber se estava tudo bem, e eu sabia que não estava. Tinha uma hora eu falei, olha, vamos ter que entender uma coisa. Tem aí uma diferença e eu quero que você descubra isso. Então vai mais cedo para casa hoje. Quando ela chegou, o marido estava saindo do apartamento de frente, a empregada só de uma sainha bem curta e os patrões não estavam. Aí ela viajou, foi para a Itália com a filha dela. E ela tem uma neta lá, a Valentina, né, a dona Sofia, que é uma pessoa querida, tudo, um beijo para ela. Então tem coisas que você tem que chegar a um ponto que não dá para segurar. Você vai tentando jogar luz para que não aconteça. Você manda a luz do discernimento para a pessoa ter ética, não sacanear. Né? Você manda o raio da pureza para ele não ser promíscuo. Chega uma hora que não dá, o raio não entrou na hora, a pessoa não quer, ela tem livre-arbítrio. E me diz uma coisa, tem alguma linha que identifica que, vamos dizer assim, a pessoa é mais tímida, a pessoa é mais, vamos dizer assim, é uma pessoa que faz um processo seletivo, para não dizer que é uma galinha da Angola? Tem. A definição das linhas de amor é assim, o fato dela ser sulcada, marcante, é uma pessoa intensa, vívida. O comprimento da linha, se ela for maior, ela tem idade a mais que você. Se for menor, tem menos idade. Gosta da parte de menos idade. Às vezes a linha é apagadinha. Isso também tem uma referência, uma analogia com a pessoa. A pessoa é meio apagadinha. Né? E também tem linhas que são assim, cheias de raízes embaixo, a tal da galinha de Angola que você fala. Então a pessoa ainda está fazendo muito test drive para escolher. Né? Mas não significa também que é uma pessoa que você vai jogar fora. Às vezes está procurando justamente você.
Ela é galinha porque ela não achou aquela que vai mexer com o coração. Tem isso E também. quando mexe com o coração, aí... Aí tem que escutar. Eu acho que o único trabalho que o mago faz, eu consegui essa síntese de olhar para a minha própria vida, para minhas vivências. O único trabalho que eu faço é fazer a pessoa ouvir o coração dela mesma. Naqueles pequenos momentos eu faço ela escutar o que ela já sabia, que o coração estava falando e ela não estava querendo escutar. E eu falo, é isso aqui, você está escondendo de si mesmo, você está se sabotando. Não, a gente começou bem hoje, porque estávamos os dois lá tricotando antes de começar o programa, e de repente chegou uma pessoa, né, que é filho de uma pessoa conhecida, e de repente aquelas coisas assim, que do nada você dá recado, né? Aí você olha bem para a pessoa e fala assim, você e, assim, e não foi combinado. Os dois começaram a puxar a orelha da pessoa. Foi mesmo. Não foi combinado, porque a gente estava lá tricotando o que a gente ia falar ou deixar de falar, né, hoje. Foi interessante. E o interessante é que, às vezes, nós estamos conversando, você está e as coisas acontecem dessa maneira, sim, né? Sim, é muito mágico. Né? E o mais interessante, eu dou muito valor a isso. Às vezes, numa conversa informal, aonde você está falando amenidades, surgem insights, né? Surgem coisas. Então, por exemplo, você falando do teu curso, eu já fiquei aqui imaginando que eu tenho em casa algumas coisas que eu posso te passar, de mãos, de coisas que eu vou guardando, eu vou passar para você poder, né, dar uma... Lógico que eu assim, muito abelhuda de fazer isso. Mas são coisas que é um material interessante, que eu fico agregando e tal. Sim, senhora, a Brudgema está dizendo que temos 2 perguntas aqui. Então, vamos lá. Que amor. Não entendi. Ah, muito bem. Depois você vai contar de onde estão nos vendo. Mais no finalzinho do programa, né? Então, vamos lá. Olá, Débora. Gostaria de fazer uma pergunta para ser respondida pelo tarô. A pessoa é bem específica. Gostaria de saber sobre o meu profissional, se as portas se abrirão. Obrigada. Ela é uma escorpiniana do dia 18. Nham, nham, nham. Hoje nós deixamos só 2 baralhos aqui. Então, assim, olha, você vai ter uma leitura incrementada hoje. Na hora que você vai fazer uma leitura, você... na hora que vem a pergunta, você já pensa qual é a metodologia? Ou você deixa na hora acontecer? Você já pensa em alguma coisa, quando é uma pergunta específica? Eu gosto de fazer as coisas com propriedade. Então é difícil a pessoa perguntar e eu já dar um feedback na hora. Eu tenho que pegar a mãozinha ou deixar vir umas cartas, nem que seja uma carta, para mim ter base para dar continuidade ao intuitivo. Né? Então pensa em você nesse momento. O jogo está aberto. Então vamos fazer aqui... eu gosto disso também. É o seguinte, ao ler o seu e-mail, qual que foi a sensação? A sensação de que você sabe que precisa ser feito algo, mas você não sabe efetivamente o quê. Através dessas 3 cartas que nós vamos abrir agora, nós vamos ver quais são as possibilidades disso vir a ocorrer num curto espaço de tempo ou não, mas principalmente aonde está o obstáculo, ok? Então, lendo a pergunta de novo. Então, você está perguntando se as suas portas do lado profissional irão se abrir. Com as 3 cartas que nós temos aqui, é assim, será que é exatamente esse o lado profissional, né? Assim, a veia, a vertente, a área que você efetivamente tem que investir? Você sente dessa forma? Por isso que ela não tem iniciativa, porque talvez o objetivo não esteja agradando. Né?
Assim, existe o trabalhar e existe trabalhar. Gostei dessa. A mesma palavra. Né? Muito bom, muito bom. Não, mas é a mesma palavra em que sentido? Por exemplo, o meu namorado ele tem que lidar com um concorrente forte, que é o meu trabalho. Sim. Né? Então, assim, ele tem que dar, eu tenho que aprender a dar espaço, né? No momento não tem, mas enfim, tem que dar espaço. Né? Tem que dar espaço, tudo para as coisas, né, acontecerem. Mas, por exemplo, eu tenho consulentes que não sabem efetivamente o que querem. Se eu tivesse junto a essa cliente, eu ia perguntar se ela tem um pezinho na espiritualidade, nessas intenções. Então, além disso, né, além dessa questão, porque saiu logo o sumo sacerdote como a primeira carta, trazendo que eu não sinto que você está fazendo aquilo que efetivamente você gosta. Para os caminhos se abrirem efetivamente, por isso que eu estava falando entre trabalho e trabalho, né, o trabalhar. Porque quando você trabalha com o que você gosta e aquilo que você acredita, não tem questionamento. Tem, na verdade, prospecção em relação ao que você quer. Então, dentro do que temos aqui, é assim, eu acredito que você vai fazer uma reflexão, e dentro dessa reflexão você vai perceber se esse é efetivamente o momento de você mudar o rumo da história. Porque sumo sacerdote, mago e morte. A morte aqui está mostrando o quê? Você vai acabar mudando de área, você vai acabar mudando o curso das coisas nesse momento. Só que tem um porém. Você precisa fazer esse trabalho de ir para dentro, de assim, quais são as coisas que eu gosto, quais são as coisas que eu não gosto, quais são as coisas que, se de repente eu trabalho no mercado financeiro e eu quero ir para a área terapêutica, então, primeiro vá fazer a sua formação, aproveita esse local que lhe dá essa sustentação. Por quê? A área terapêutica é o dia a dia, não é? Sem dúvida. Então, assim, você que está acostumado a ser assalariado, você ser autônomo é um jumping que você dá na sua vida e é um abismo que dá você sair de um patamar e ir para outro. Você tem um abismo embaixo, porque estando acostumado com um dia a dia, tá? Não é fácil depois você lidar. É bom ter a reserva. Eu sempre, porque na minha trajetória também, num determinado momento eu escolhi que eu só ia fazer isso. Legal. Saí da minha área, fazer a rádio e TV, trabalhava em produtora,